Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Iniciando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, leremos Carta aos Romanos, capítulo 12, os 2 primeiros versículos, né? É um texto já bem conhecido de todos. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por este culto. Esteja tomando a direção dele em tuas mãos, ó Deus. Que tudo que nós fizermos nessa noite, ó Deus, seja para louvar e engrandecer ao teu nome, Senhor. Te agradecemos por todas as bênçãos derramadas sobre as nossas vidas, ó Deus. Te agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco, ó Deus. E também pedimos por nossos familiares, por nossos irmãos em Cristo também, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando cada um deles no seu lar nesse momento, ó Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelo que o Senhor tem feito e fará, além ainda de tudo que o Senhor já faz por nós. Muito obrigado, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Convido o Ministério de Louvor para nós cantarmos 2 hinos neste momento. Cantaremos o hino 366 do cantor cristão. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor do sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao me cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o céu clarear soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Hino 343. Minha
Passando para o momento de dízimos e ofertas, irmãos, 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 7, diz: Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Na tela os irmãos podem observar aí o número do Pix e também da nossa conta bancária, caso os irmãos queiram estar fazendo aí o depósito, a transferência dos seus dízimos ou das suas ofertas, ok? Sempre lembrando, irmãos, de não esquecer de enviar o seu comprovante para que nós mantenhamos o controle de tudo. Agradecemos aos irmãos que têm cooperado conosco nesse momento, né? Difícil que nós temos passado, mas tem entendido, né, que a igreja ainda continua, né, tendo seus compromissos. Então, por isso, nós agradecemos aos irmãos também. Estaremos orando neste momento. Santo Deus, nós te agradecemos, Pai, pelos dízimos e as ofertas que têm sido entregues, ó Deus, na casa do Senhor. Pedimos que o Senhor continue abençoando esses irmãos que têm contribuído fielmente, Pai, e também aqueles que não têm contribuído, que o Senhor os abençoe da mesma forma, ó Deus, e que eles possam, ó Deus, também ter a alegria de dizimar na Tua casa, ó Pai. Muito obrigado, porque o Senhor tem sido fiel para conosco, ó Deus, mesmo que muitas vezes não sejamos merecedores do Teu amor e da Tua graça, ó Deus, o Senhor, com o Seu infinito amor, tem nos abençoado mesmo assim. Por isso nós te louvamos e te agradecemos. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Ministério de Louvor tem a palavra mais uma vez. Cantaremos Rendido Estou. Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz me encontrei, o que tenho te entrego.
olhos te veem. Mas hoje eu sei que meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra, sobre a terra, e revestido este teu corpo, em minha carne eu verei a Deus. Não outros olhos, mas os meus. Mas hoje eu sei que meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra, sobre a terra, e revestido este meu corpo, em minha carne eu verei a Deus. Não outros olhos, mas os meus. 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 De saudade desfalece o meu coração. De saudade desfalece o meu coração. Mas hoje eu sei que meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra, sobre a terra, e revestido este meu corpo, em minha carne eu verei a Deus. Não outros olhos, mas os meus. E para encerrar esse período de louvor, cantaremos nossa oração. Enxuga as nossas lágrimas, nos faça compreender que a dor que enfrentamos nos fortalecerá. Quando provados somos, ao nosso lado estás, e os desafios nos ajudam a exercer a fé. Venha nos moldar, Senhor. Vem, derrama o teu poder, inunda o nosso coração com teu amor. Coloca em nós o espírito de adorador. Mergulha nossa vida na graça divinal, Senhor. Ouça nossa oração. Ouça nossa oração. Derrama em nós o teu poder. Ouça nossa oração. Derrama em nós o teu poder.
Veremos agora o vídeo da nossa campanha de missões, tá? Lembrando que ainda estamos em campanha, então os irmãos podem estar aí depositando as suas ofertas, ok? Lembre-se também de orar pelos nossos missionários, ok? E agora, antes da mensagem, nós assistiremos o vídeo. Olá, queridos promotores, mobilizadores, irmãos e irmãs. Eu estou agora dentro de um dos consultórios do Centro Médico Fábrica de Esperança, aqui no Oeste Africano. E interessante perceber que ao longo de tantos anos aqui, o início dessa trajetória que começou em 2005, quando deixamos o Brasil e viemos para cá, eu, minha esposa Elis e meus 3 filhos, meses antes, talvez semanas antes, nós estávamos numa atualização missionária e já estava tudo certo. O pastor Timichak já tinha nos apresentado, vindo para cá, para o Oeste Africano, e numa tarde eu senti um medo terrível de fazer o que eu estava fazendo, de deixar o Brasil, a minha família maior e tudo aquilo que nós vivíamos no Rio de Janeiro, em Linhares, no norte do Espírito Santo, para vir para cá. Eu tive muito medo e eu comecei a chorar muito, pensando naquilo que aconteceria aqui com os meus filhos, com a minha vida. Claro que já era uma decisão amadurecida, já tinha muito tempo que nós estávamos considerando isso, já tínhamos conhecido aqui, mas eu fui tomado de um medo tremendo. E eu chamei um colega missionário, o pastor Joel, e abri o coração para ele. Falei: Joel, eu estou com muito medo. E nós conversamos um pouco, eu deixei rolar as lágrimas diante dele e diante de Deus. E ele foi muito querido, como sempre, e ele me abraçou e orou por mim e pediu a Deus graça sobre mim. E como foi importante aquele tempo ali. E eu leio isso como algo positivo. O medo, não necessariamente ele é negativo. O medo, muitas vezes, ele pode te dar consciência de quem você é, de quem Deus é, daquilo que Deus está te chamando para fazer. E, em contrapartida, existe o medo que paralisa, que te bloqueia, que te impede de andar. Esse não é bom. Esse é um medo que podemos dizer um medo patológico. Mas o medo é uma reação natural do ser humano. E como foi bom para mim ter sido ministrado ali e ter vencido aquela etapa, aquele medo, ter tido coragem para atravessar o Atlântico e estar aqui no Oeste Africano. Aqui, Deus usou e tem usado a nossa vida ao longo de todos esses anos, e a gente viveu também esse contraste de medo e coragem não poucas vezes. Em 2011, nós já tínhamos um pastor local que cuidava da igreja, de uma pequena igreja implantada pelos missionários que nos antecederam, o pastor Adoniran, a equipe dele, Vera, depois o pastor Jailson. E nós já tínhamos então esse pastor nacional, mas ele, por razões pessoais, ele disse que não teria mais condições de continuar pilotando a igreja. E nós nos vemos numa situação bem difícil, pensamos inclusive em fechar essa pequena igreja. E eu recebi de Deus essa palavra, que era para nós assumirmos essa igreja, eu e Elis. E foi um tempo bem difícil para mim, bem desafiador, mas nós decidimos então assumir e ficamos pastoreando essa igreja por 4 anos e mesclando, claro, com toda a atividade profissional, que também é missional, como médico ortopedista aqui, na época Elis dentista,
E nós resolvemos então abraçar e caminhamos, e Deus nos deu muita graça. E foi um desafio cuidar das pessoas, esse é o maior desafio, mas também construir um templo. Isso foi uma coisa tão interessante, porque a minha profissão não tem nada a ver com construção, eu nunca construí nada, fisicamente falando, e caiu na minha mão essa incumbência de construir o templo com aquela pequena igreja, com aqueles irmãos. E eu lembro que quando eu comecei a ver como é que faria isso e tal, e aí alguém falou assim, mas tem que ter uma boa sapata. Eu falei, e o que é sapata? Imagina, alguém que vai construir, que não sabe o que é um alicerce. É uma situação bem complicada. Mas nós resolvemos fazer isso e fizemos isso em um ano. Foi realmente uma coisa que Deus nos abençoou tremendamente. Claro, como obra que vocês conhecem, foi extremamente difícil. Interessante porque quando eu estava à frente dessa igreja, eu falava sempre para eles que nós somos o edifício de Deus, né? Que é um princípio da palavra, claro. Mas eles insistiam dizendo que o templo era importante. E eu dizia, sim, o templo é importante, mas o mais importante é que você é o edifício de Deus, você é o templo vivo de Deus, etc. Mas quando nós construímos o templo e começamos a agir e a caminhar no templo, porque durante muitos anos nós ficamos nas casas. E no contexto aqui, isso foi uma situação bem interessante, porque na verdade eles não consideram a casa um lugar onde você possa realmente adorar a Deus, por conta da religião predominante aqui, que é a religião islâmica. Então, para eles existe um lugar sagrado. E para nós, cristãos, claro que a gente sabe que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas é o nosso local de comunhão, de estarmos juntos, de ouvirmos a palavra, de orarmos, de cantarmos, de adorarmos a Deus, de cultuarmos ao Senhor. E que acaba sendo isso também um sinal para aqueles que nos cercam. E isso teve uma repercussão tremenda no seio da igreja. Deus nos deu esse templo, construído 100% com os recursos das igrejas batistas brasileiras. E então, em 8 de dezembro de 2012, nós inauguramos o templo e a igreja foi seguindo, só que, claro, com o templo nós tivemos muito mais facilidade de diversas ações, inclusive na comunidade onde nós estamos implantados. Do lado do templo nós tínhamos um terreno ainda de 300 metros quadrados, a metade do terreno, do terreno todo. E em 2015 eu tenho então esse desafio também, junto com a Elise, com a nossa equipe, Nita, Andréia, de construir o centro médico, que foi uma loucura também. Vocês lembram que 2015 foi quando estourou, ou quando a gente estava no auge da crise no Brasil. Também tive muito medo. Mas Deus também nos deu coragem, cabeça no lugar, pés no chão, e pensamos se realmente era o tempo. E Deus disse sim, pode ir em frente. E nós fomos com a retaguarda da Junta, claro, esse é um projeto da Junta de Missões Mundiais, que nós fazemos parte, e das igrejas batistas e de algumas igrejas específicas que compraram realmente a ideia, abraçaram isso. E nós começamos em abril de 2015 e em abril de 2016 o pastor João Marcos estava aqui inaugurando com a gente o Centro Médico Esportivo, na época esportivo, hoje é o Centro Médico Social, Fábrica de Esperança. Queridos, coragem e medo caminham juntos, é estranho falar isso, mas o medo faz parte das nossas reações, mas ele só não pode nos paralisar. Nós precisamos entender que coragem não é maluquice. Coragem não é colocar uma mochila nas costas e entender que tem que ir para outro país para pregar o Evangelho. Não. Coragem tem a ver com aquilo que Deus estabelece para você. Você olha para você mesmo, reconhece aquilo que você é, aquilo que você faz. Deus dá direção. Deus orienta
através de família, através de irmãos, através de líderes. Eu vejo muitos jovens assim apaixonados pela obra missionária e choram e tal, e querem largar tudo. E assim, para mim isso é muito tranquilo. A gente não larga tudo para vir para o campo transcultural, a gente vem com tudo. Aliás, como eu digo sempre, o nosso tudo, o meu tudo, o teu tudo, é Jesus. Ele é o nosso bem maior, na verdade. E aquilo que Ele nos deu, as nossas capacitações, aquilo que nós temos em mãos, é isso que Ele vai usar. Queridos, nada acontece no avião. Assim, quem você é no Brasil, você vai ser aqui no campo transcultural. Então nós precisamos de preparo, nós precisamos de caminhada, nós precisamos ouvir pessoas, nós precisamos habilitar as nossas mãos para atravessar a fronteira e ser sal e luz onde o Senhor nos traz, nos leva. Isso muitas vezes leva tempo. Deus me chamou, eu tinha 15 anos. E eu cheguei aqui com 38. Eu não estava perdido dos 15 aos 38. Eu estava em preparo, em treinamento. Para aquela época e para depois desse tempo aqui. Que Deus te abençoe. Ainda que você tenha medo, encare. O medo não vai te paralisar. Deus é aquele que disse para Josué e diz para mim e para você também. Tenha coragem. Eu estou com você. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Fique firmado na minha palavra. Norte, foco, sem maluquice de novo, mas fazendo aquilo que Deus realmente quer que você e eu façamos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Graça e paz, meus irmãos. Muito bom poder estar aqui, muito bom mesmo poder estar aqui para compartilhar mais uma vez o que Deus tem realizado nesses tempos através desse ministério de capelania, através da Igreja de Cristo, através do corpo, né? Nós somos corpo de Cristo. Isso faz toda a diferença para que algo aconteça em meio a tudo que temos vivido. Eu sei que a igreja tem vivido um tempo difícil, tem acompanhado as suas perdas, os dilemas da igreja, do Itápolis, de outras igrejas. Estou sempre em contato aí com o Militão, sua família, né? Ele sempre está nos contando aí os dilemas da igreja, as perdas. Oramos muitas vezes. E não só a igreja, mas muita gente tem vivido isso, né? A sociedade, a nação. Eu não preciso nem ficar repetindo o que todo mundo já tem compartilhado aí, né? O que nós sabemos e queremos neste momento agora, né? Nós estamos falando sobre missões, campanhas de missões. Nunca foi tão oportuno missões agir, missões ser acionada. A Igreja de Cristo, o corpo de Cristo aqui na Terra, será acionado para aliviar sofrimento, para trazer esperança. Então é isso que a gente tem feito. Eu quero compartilhar com os irmãos aqui. Sempre muito agradecida a Deus pela igreja de vocês, uma igreja tão especial, tão amada por mim, uma história bonita, né? Eu glorifico a Deus pelo apoio de vocês, pela fidelidade nas orações, no sustento, e sei que Deus tem feito grandes coisas, né? Nós temos aí uma campanha desde o ano passado, que iniciou aí a pandemia, logo no mês de março, né? Nós entramos aí em toda essa situação de pandemia, de isolamento social, e nós podemos aí ver, né, a campanha de missões estaduais, onde eles falaram: seja uma ponte para conectar pessoas a Jesus. Fiz de tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Então era momento da gente ser ponte, ser um instrumento de Deus de alguma forma, para que mediante o que as pessoas estavam vivendo, conectá-las a Jesus. Que as pessoas pudessem conhecer a Jesus, pudessem entender a dimensão dele ser o caminho para nos levar a Deus, né? E foi desafiado a isso. Depois veio a campanha de missões nacionais, porque ele me amou primeiro, né? Lá em
1 João 4, porque ele me amou primeiro, porque ele me amou, eu amo também. Porque ele me amou, eu posso multiplicar esse amor, eu posso orar para as pessoas, eu posso repartir tudo que eu tenho recebido, né? E agora Missões Mundiais vem aí com um tema muito bom, né? Viva o poder de transformar, né? Porque Deus não tem me dado espírito de temor, mas de amor, de poder, de equilíbrio. Gente, é tudo que a gente precisa, viver esse poder. Se apossar desse poder de Deus, mediante a tudo isso, não somos nós, não é a força do homem, não é o nosso coração frágil, mas sim a força, o poder que Deus nos dá para superar as crises, para lidar com tudo que está acontecendo. Então, viva isso, aproveite, agora é a oportunidade de viver isso, é isso que Deus está nos dando, né? Então, eu quero compartilhar com os irmãos sobre isso. Eu gostaria de estar aqui lendo com os irmãos o texto, né? Para os irmãos poderem abrir suas Bíblias aí em 2 Coríntios, capítulo 5. Eu gosto muito desse texto. Talvez já tenha usado outras vezes. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo a leitura. 2 Coríntios, capítulo 5, de 17 a 20. Diz assim, olha, a minha é a tradução de King James. Diz assim: portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas, eis que todas as coisas se tornaram novas. Uma nova criatura, né? Nasceu do Espírito, é tudo novo aqui dentro, né? É coisa nova. O que é essa novidade? O Espírito Santo habitando aqui. Agora eu tenho a minha natureza, a minha carne, mas agora eu tenho o Espírito aqui comigo, que me deu vida. Eu estava morta, agora eu tenho vida. Então isso faz toda a diferença. Uma nova criatura tem um espírito vivo, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus aqui, né? E aí ele fala, em todas as coisas, e todas as coisas são de Deus, o qual nos reconciliou consigo mesmo por Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando as suas transgressões, e confiou em nós a palavra da reconciliação. Olha só, né? Deus estava em Cristo, né? Reconciliando consigo o mundo, amou o mundo, que deu a vida pelo mundo, para que o mundo não pereça. Deus estava ali fazendo essa obra através de Jesus, né? Ora, Paulo falando, então, diante dessa obra de Cristo, diante desse plano perfeito de Deus de nos salvar, ele fala, somos eu e você, igreja, corpo, nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus suplicasse por nós. Nós oramos em nome de Cristo, que vos reconciliem com Deus. Então, nosso ministério é da reconciliação. Nós vamos ser representantes de Cristo na vida das pessoas que não têm um coração redimido ainda, que não conhecem a redenção, que o coração é duro, que o coração está ferido, está machucado, está perdido. Nós vamos levar para ele a oportunidade dele ser transformado, dele se reconciliar com Deus. Toda a humanidade, Deus criou todos. E ele quer trabalhar no coração. O coração lá na queda, no início de tudo, caiu, houve a queda. Passou a ser um coração caído, um coração separado. Mas Deus arquitetou o plano perfeito de resgatar, de redimir, de transformar esse coração caído num coração redimido, num coração transformado pelo poder da palavra dele. Então, esse é o meu ministério da igreja, de reconciliar as pessoas, de falar, olha, volta para casa, olhe para o Senhor, se conecte a Deus através de Jesus. Olha aqui, eu tenho algo para te dizer, né? Esse é o nosso ministério. E o que fazer nesse tempo de pandemia, né? Nesse tempo de isolamento, nesse tempo de perda, de sofrimento, de lágrimas, de
Todo mundo, 100%, não importa se é médico, se é psicólogo, se é pastor, se é missionário, se é pai, se é mãe, se é filho, se é criança, todos nós ficamos perdidos diante de uma pandemia, de um vírus, de morte, de pânico, de medo, de incertezas. Todos nós, 100%, ficamos dependentes de Deus. Deus, estou aqui com meu coração. Eu quero agir conforme o Senhor agiria. Conforme o Senhor agiria no papel de uma mãe, de um médico, como o Senhor seria se fosse do lar, como o Senhor seria se fosse pai, mãe, psicólogo, médico, assistente social. Como que o Senhor agiria diante do que está acontecendo? Nós queremos aproveitar essa oportunidade, Senhor, para exalar o seu perfume, para levar a esperança, para falar sobre salvação. Nós queremos não ter medo, nós queremos estar equilibrados, nós queremos usar o seu poder, a sua força, porque as nossas, Senhor, diante do que estamos vendo, percebemos o quanto somos frágeis, o quanto somos limitados para atender tanto clamor. Nós só sabemos, Deus, que nós estamos debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo oportuno o Senhor nos exalte, Senhor. E nós sabemos que nós temos um refúgio, um esconderijo, nós descansamos à sombra do Onipotente. É a presença dele comigo, onde tem sombra tem a presença, né? Nunca foi tão usado o Salmo 91, né? O esconderijo do Altíssimo. Eu me escondo lá, é lá que eu vou buscar refúgio, fortaleza, proteção. Então esse foi um momento, é um momento que a igreja está vivendo, que eu e você, como igreja, como corpo, estamos aqui para receber toda a dimensão da cabeça do Cristo, para a gente agir em meio a tudo isso. E a igreja tem feito muito. A igreja tem levantado missões, é distribuição de cestas básicas, é palavras, é levar esperança, e tá aí diante dos hospitais, a gente tem visto tudo isso. Isso tem sido uma grande bênção, né? Poder ver a igreja trabalhando. Eu quero ler mais um versículo e quero contar alguns depoimentos para os irmãos. Na mesma carta de Paulo, segundo aos Coríntios, nós temos aí um versículo que nos chama muito a atenção, que é o 3,18, que ele diz: mas todos nós, com a face descoberta, contemplamos como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados na mesma imagem, de glória em glória, pelo Espírito do Senhor. Então, o Espírito do Senhor, cada dia, de glória em glória, nós estamos sendo transformados na imagem de Cristo. As pessoas, quando nos virem, elas têm que perceber que há uma imagem de Cristo. Que bênção! Você traz uma luz, você traz um alívio. O que você fez agora me deu paz. O que significa isso quando a gente pode ouvir isso? Que eu estou resplandecendo Jesus. Que a pessoa está vendo em mim uma imagem de Cristo. Eu estou sendo cada dia diante das crises, diante dessas lutas, eu tenho que me parecer com Cristo. Eu tenho que exalar esse perfume de Cristo. Eu tenho que ser representante dele, eu tenho que fazer esse ministério de reconciliar as pessoas. Ele é a maior oportunidade que nós temos. E hoje meu objetivo hoje ao contar, ao falar sobre isso, ao trazer essa meditação, é isso. O que será que Deus quer conosco? Porque o nosso coração tem que estar sendo esse coração transformado, né? Esse poder tem que estar aqui, essa força tem que estar aqui. Às vezes, o maior problema está no coração. Todas as vezes que eu converso com alguém, que a gente tem a oportunidade de ajudar alguém, e principalmente cristãos, porque tem muito cristão que está precisando de ajuda, a gente percebe que o maior problema está aqui no coração. De repente, é um coração que ficou ferido, é um coração que guardou raiva, é um coração que guardou ódio, é um coração ressentido, é um coração ferido com trauma do passado, é um coração que está machucado. E este coração, por causa deste coração duro, este coração faz com que as ações, o comportamento daquela pessoa traga para ele não um equilíbrio, mas sim ele fique desordenado, desconectado, né? Jesus falou, olha, gente, antes dele ir, ele preparou os discípulos, ele foi orientando, ele falou, gente, eu sou a videira, presta atenção, vocês são os ramos.
Se vocês permanecerem em mim, se vocês ficarem unidos comigo, se vocês ficarem me ouvindo, me deixando guiar vocês, me deixando caminhar com vocês, dividindo essa carga, vocês vão aprender comigo e vocês vão dar fruto. Então, se vocês estiverem conectados, agora, se não estiver conectado, se você for um ramo que se desconectar de mim, você não vai servir para mais nada. Você não vai conseguir lidar com mais nada, porque o seu coração não vai aguentar. Então, meu pai, quando você dá fruto, ele vem e cuida de você, ele poda você, nem que for para doer um pouquinho, ele vem, ele faz alguns ajustes e você dá mais fruto. Agora, se você não permanecer unido comigo, você não vai conseguir fazer nada. Então, neste momento de isolamento, o que Deus mais requer, tem nos solicitado, é essa união, essa conexão com Jesus. Sendo ponte para conectar as pessoas a Jesus, sendo ponte para conectar o meu coração, o meu coração com Jesus, para que eu possa grandemente ver os frutos acontecerem. Eu preciso estar mais tempo com Deus. Eu preciso ir lá no meu secreto. Eu preciso chorar lá. Eu preciso falar, meu Deus, o que eu faço? Eu tô aqui contigo, eu tô no meu esconderijo, eu tô na comunhão. Me renova, me fortalece. Senhor, cuida dos meus. Senhor, eu não sei o que eu faço com meu filho. Eu não sei o que eu faço para continuar esse ministério no hospital. Eu não sei, Senhor, como que vai ser a situação do meu adolescente, do meu jovem, do meu casamento. Senhor, o que eu faço como meu papel de esposa, meu papel de serva do Senhor, meu papel de filha, de irmã. Senhor, eis-me aqui, Pai, mas eu tô fraca, eu tô frágil, me ajuda, me orienta, me guia numa vereda justa. E esse encontro com Deus, essa conexão, logo você vê, você renova. E quando você vê, mesmo diante de tudo isso, você dá fruto. Você é renovada, de repente você está sendo limpa, está sendo podada, Deus está fazendo algo com a tua vida. E você fala, meu Deus, é verdade mesmo. Eu estou experimentando ser alguém representando Cristo diante de tudo isso e vendo as coisas acontecerem. Então, é isso, né, gente? O coração, como que eu vou reagir diante de tudo que está acontecendo? Eu vou usar o meu coração caído ou redimido? Né? É uma boa pergunta. Eu vou agir diante dessa situação com o meu coração, que é a minha natureza, ou com o meu coração redimido, transformado, que busca poder, que é representante de Deus? Como que eu vou reagir nesse momento? Como Cristo agiria ou como eu, a Sônia, carne, frágil, limitada, pó? Vamos lá? Vou reagir conforme Cristo reagiria. E vou buscar isso. Vou lá no secreto, vou chorar, vou pedir. Vou ser na minha parte lá na igreja, junto com a igreja, ou separado onde eu estiver, aqui dentro da minha casa, com o meu vizinho, naquele que perdeu, uma mensagem no WhatsApp, vou gravar um vídeo. Eu não sei o que Deus vai me usar, mas Deus vai usar a tecnologia como está usando hoje, né? Olha, gente, por exemplo, vou dar alguns exemplos para vocês. Não quero me alongar muito, mas tem muita coisa. Mas muitos acompanharam aí, viram, né, o ministério do hospital. Eu não pude estar indo lá no hospital, né? Mas eu fiquei de longe acompanhando e mandando mensagens. Teve muitos depoimentos, teve um crescimento. Em novembro eu voltei para o presencial a pedido do hospital, a um clamor. Fiquei até março, né? Nesse tempo que eu estive lá, aconteceram inúmeras situações de clamor, de eu poder ministrar numa enfermaria onde tinha medo, temor, onde tinha o espírita, o candomblé, a mãe de santo, eu poder ministrar e aquelas pessoas estarem ali atentas a uma palavra, vir buscar, vir falar, né? Teve pessoas que vieram e falaram, Sônia, eu não sei o que está acontecendo, e me chamou para conversar de canto, e no final da conversa puderam entregar a vida para Jesus. E eu fiquei acompanhando, estou acompanhando essas pessoas. E quando foi em março, novamente, a situação alarmou e tive que dar uma parada de novo de ir no presencial e estou acompanhando aqui. Mas o que eu quero dizer para vocês é um acompanhamento que eu tenho feito
além de estar nessa parte do hospital, mandando uma palavra, uma oração, então eles... podemos falar de alguns testemunhos de pessoas que eu tenho recebido e que a igreja perceba o que está acontecendo e como que Deus pode nos usar, né? Eu recebi chamado de uma pessoa que é da capelania, do hospital, para uma pessoa que estava desesperada, que foi conversar com ela, e eu agendei. Geralmente eu faço assim, a pessoa que conhece o meu trabalho de capelã, de aconselheira, né, ela fala: Sônia, tem alguém aqui com depressão, tem alguém aqui que está desesperado, eu tentei acalmar, eu posso dar o seu contato? Eu falo: pode. Afinal de contas, esse é o meu papel, o meu ministério, Deus tem me usado para acalmar corações, para cuidar desses corações perdidos, né? E anunciar as boas novas a esse coração, cuidar desse coração e muitas vezes libertar quem está cativo, né? Cativo ali nos pensamentos, poder colocar nele, a mente dele cativa em Cristo, né? Então eu recebi ali uma pessoa muito desesperada, que tem muito a ver com o nosso contexto, conhece Jesus, teve um caminhar com Deus em alguma época, mas depois fica distante e vai viver a sua vida, mas tem um conhecimento da palavra, né? E aí ela pôde estar ali comigo, muito adoecida, durante o tempo que estava comigo, durante 2 horas, essa mulher chorou, ela clamou, ela colocou para fora toda a solidão, toda a dor da alma dela, tudo que ela sentia, e eu pude acolher, ouvi-la. Ao final eu fiz uma oração com ela, e como todos nós irmãos aqui, a gente pode ver o quanto que a gente se sente impotente, mas ao acolher aquela pessoa, ao ouvi-la, ao dar um abraço, mesmo em pandemia, tem horas que eu passo gel, nós estamos de máscara, né, e de repente tenho que dar uma acolhida ali, né, e aí eu pude, essa pessoa foi embora aliviada porque pôde falar, depois num segundo momento voltou, trouxe toda a raiva, toda a dificuldade de lidar com esse passado, com esse marido que foi embora, com essa filha que na cabeça dela apoiou o marido, a solidão e muita raiva desses relacionamentos, muito questionamento. Ela trouxe tudo isso e eu pude ouvi-la e falar para ela assim: olha, eu tenho só algo a te dizer, que conectando a Deus, se você for até a cruz de Cristo, levar para Ele toda essa demanda do seu coração, toda essa dor, todos esses questionamentos, e falar: Senhor, eis-me aqui para o Senhor dar o seu amor, para o Senhor alimentar esse espírito que está aqui, ou vem habitar aqui, né? Eu fiz ela fazer uma oração, né? Mais uma vez dizendo, né? Eu reconheço que Jesus é o meu Salvador, que Ele morreu por mim, eu reconheço e peço para Ele vir governar o meu coração, para Ele reinar aqui e me dar uma direção para que eu alivie, para que eu tire esses sentimentos de raiva, de ódio, de indiferença, que eu tenha o amor dele. E aí, naquele momento eu falei para ela poder olhar, ter um olhar, quem era aquele marido que saiu de casa, quem era aquela filha que estava perdida, por tudo que ela me contou. E aí ela saiu aliviada, ela chorou, ela falou: Sônia, eu tô sentindo alívio. Eu falei: porque você entregou toda essa carga para Jesus, você levou a cruz de Cristo e você reconheceu que foi para isso que Ele morreu. Pelas nossas, né, feridas, pelo outro, pelos pecadores, pelos que estão perdidos aí, e Ele vai te guiar. Claro que essa pessoa que sai de uma sala, né, aliviada, porque ela teve a oportunidade de se conectar com Jesus, levar até a cruz de Cristo, ela vai para casa. E ela me liga de lá: Sônia, eu cheguei aqui, eu consegui conversar com a minha filha, eu consegui ouvir, ainda tá doendo, mas eu consegui. Eu falo: porque agora você não tá sozinha, você entendeu que você tem a força de Deus, né? E depois essa pessoa, depois da outra sessão, ela me viu com um bolo, ela vem com outro semblante, ela vem feliz, mais bonita, a pele melhor, né? E ela pode me dizer ali: olha, eu tô melhor, diminuiu aquela dor, ainda dói, mas diminuiu. E ali eu posso dar mais orientações, ser usada por Deus, falar: olha, é assim que Jesus manda fazer, é assim que você tem que fazer, você recebeu o Espírito de Deus, é uma nova vida, é uma nova criatura, você nunca sozinha, você vai caminhar para que um dia, no momento certo, Deus cumpra o propósito. Ele quer restaurar essa família, Ele vai usar você. Porque às vezes as pessoas chegam falando tanto do outro, da situação, do que aconteceu. Eu falo: vamos falar de você?
Vamos ver o que você pode fazer para que essa situação traga um equilíbrio, para que você fique equilibrada, reaja de uma situação para ter uma solução. E ali a gente conversa com a pessoa e ela chega à conclusão do que ela pode fazer, através da gente fazer esse papel de reconciliador, de representante de Jesus, de conectar ela com Deus, dela falar que ela tem que, dela entender que ela tem que estar conectada com um Deus ali, né? Então, realmente, tem sido muito grande a experiência de ver o que Deus faz. Cada vez mais a gente reconhece, como eu falei no início, a nossa impotência, a nossa necessidade de se conectar a Deus para ajudar a nós mesmos e ajudar o outro, aquele que Deus vai trazer para a gente como Igreja de Cristo, como corpo, né? Eu tive uma voluntária minha que foi internada no Hospital São Mateus. Ela ficou lá 20 dias, ela ficou em UTI, ela viu de tudo, ela contemplou tudo que estava acontecendo naquele contexto. Ela me ligou, eu orei por ela por vídeo, ela participou das lives que a gente faz toda terça-feira, ela deu um depoimento, ela foi mostrando a fortaleza dela, ela foi mostrando o quanto que a fé ajudava, o quanto que o nosso apoio, as nossas palavras, todo dia ela, Sônia, obrigada, porque ela é uma serva de Deus, ela é uma voluntária, ela ora pelas pessoas, ela estava lá internada. E lá internada ela é asmática, ela tem todo um quadro de uma pessoa em risco, mas em todo o tempo nós estávamos conectados e usando a fé. E ela teve alta, pude estar atendendo ela logo depois da alta no virtual. E ela, depois que sai do hospital, tem 15 dias ainda que não pode visitar. E ali no virtual ela colocou o coração dela, as coisas que Deus falou com ela para acertar, com a família, com todo mundo, e ela aprendeu muito. E louvou a Deus por poder ter esse acompanhamento que a gente faz com a pessoa. Ela tem Jesus, ela está conectada, mas às vezes alguma coisa, o coração precisa ser cuidado. E foi isso que a gente fez e tem feito com muitas pessoas, né? Tem um depoimento também de uma outra moça que foi encaminhada e chegando lá também trouxe todo o quadro de problema com a mãe, com o passado, com o coração, com comportamentos. Novamente eu pude. Quando ela falou para mim assim, eu sempre pego um gancho, né? A pessoa falou assim, eu acho que eu não devo ir para a igreja porque eu vou ser hipócrita, né? Porque eu gosto de um samba, eu gosto de estar numa festinha e eu acho que eu ia ser hipócrita. Ela foi contando várias histórias, eu falei para ela assim, eu não sei por que você acha que Jesus não vai querer você na presença dele ou conectado com ele porque você está indo no samba. Ele não falou isso na palavra dele. Você pode, mesmo gostando de um samba, pedir para ele habitar na sua vida, convidar ele a fazer parte dessa história, para ele te guiar, para você ter equilíbrio, para te dar soluções diante de tantas crises que você está passando, diante do pânico, dessa depressão, dessa situação tão estarrecedora que você me colocou. Convida ele. Ué, se você for no samba, ele vai com você e de repente lá no samba você vai ser um instrumento de Deus. Eu não sei o que ele vai fazer, mas ele não nega ninguém. Vem como você tá. Você gosta de samba? Vem para Jesus. Por que você tá colocando isso na tua mente, como tantas outras coisas que você me falou? Quem te disse que você não pode estar no corpo de Cristo, conectar-se a Jesus, pedir para ele habitar aqui, se você gosta de samba? Ele te ama como você é. Naquele momento, gente, eu fui falando, aquela moça chorou, entregou a vida dela e estamos cuidando, né? Tem a história também, né, de homens que vão procurar, que as esposas falam, ai, meu marido perdeu o emprego, ele precisa, você pode atender ele para mim, porque não consegue conversar. Aí a gente atende, daqui a pouco a gente está dando umas dicas de casamento, o que é essa união, né? Tem muitas histórias, como por exemplo, de uma pessoa que está distante, está em outro país, eu atendi aqui, filha de alguém do hospital, aí ela voltou para o país para estudar e a gente está acompanhando uma pessoa com o coração muito ferido, muito adoecida, né? Tô num processo de conectar ela com Deus, porque as feridas são muito grandes com relação à própria família que é cristã, né? Situações, e a gente vai tratando, vai acolhendo, e no momento certo, cuidando desse coração, Deus vai fazer uma obra de transformação, de cura, de libertação. Alguns casos são muito delicados, porque a pessoa foi muito ferida, muito machucada, conhece a Deus, não se apostatou da fé, mas ela não consegue trabalhar isso. E é isso que a gente vai fazendo com esses corações, né?
Então, igreja, é isso que a gente tem feito, né? Eu poderia ficar aqui muitas horas contando vários casos, né? Eu gosto muito de atender crianças e adolescentes, porque eu vejo, assim, como que ajuda os pais, como que eu posso ajudar uma criança, uma adolescente a ter uma geração pela frente, né? Para não poder se tornar aquele adulto tão adoecido, né? Tão distante de Deus. Então, eu vejo essa possibilidade. Então, são coisas que a gente vai fazendo e algo, né, para a gente fechar aqui e lembrar que o tema de missões, né, é que viva o poder de transformar. Esse poder é Deus que me dá. Não sou eu, não sou a Sônia, a missão não é minha, é da igreja, do corpo. Eu estou representando e a igreja está comigo. Quando vocês oram, quando vocês investem em missões, vocês estão junto comigo. Eu me sinto totalmente coberta de oração, de intercessão. Quando eu vou, eu falo, Senhor, me reveste com tua armadura. Senhor, intercede por mim. Senhor, manda os seus anjos na frente, porque as potestades são grandes. Essas pessoas estão vivendo uma vida onde as potestades tomaram conta, onde elas lutam contra o ser humano, querendo acabar com o casamento, acabar com família, com ódio no coração, mas a minha luta é contra as potestades. Me reveste com teu poder. Obrigada pelas intercessões, por esse sustento, por eu poder falar para aquela pessoa, olha, a pessoa não poder pagar um atendimento, não poder pagar alguém para ouvi-la, mas ela vai ter alguém que é chamado, vocacionado para ouvi-la e poder fazer um tratamento, um cuidado com essa vida através da igreja, da ajuda da igreja. Então, são muitos casos, graças a Deus, Deus tem cuidado de mim, da minha família, através da igreja aí, né? A gente também tem nossos momentos aqui em casa, algumas vezes eu tenho que sentar com o meu adolescente, com a minha jovem, às vezes eu preciso de conversar com eles, né? A gente também, nesse processo de pandemia de isolamento, teve todo um atendimento aqui em casa, né? Meu adolescente precisou, a minha jovem precisou. E como família a gente vai aprendendo, ouvindo o coração deles, o que um adolescente sofre, o que uma jovem que acabou de se formar sofre, a cabeça deles como é que fica, a necessidade de ter uma escuta, a necessidade de ter um acolhimento. Então Deus tem cuidado, né? Deus tem me permitido cuidar da família, cuidar de mim. Algumas vezes eu paro, desligo tudo, falo, agora é momento de eu parar, é momento de eu sentar, é momento de eu desligar um pouco e cuidar de mim, né, da minha alma, do meu coração, né, é momento de eu ficar mais com Deus, ficar mais com eles aqui quietinho, né, então Deus é maravilhoso. Deus nos deu a oportunidade do coração caído ser redimido, ser conectado a Ele, voltar a fazer parte e ter uma comunhão com Ele. Então isso, o Espírito Santo que intercede por nós, que nos auxilia, leva o nosso clamor, leva os nossos gemidos. Jesus que intercede por nós, o nosso justo juiz, né? Essa conexão da Trindade, do Espírito habitando aqui, da palavra dele que tem poder quando você fala e da sua experiência. Como eu sempre digo, o que mais você precisa para vencer? O que mais você precisa para ser curado, para trazer dentro do seu coração equilíbrio, para trazer dentro do seu coração poder, para trazer dentro do seu coração amor de Deus e vencer essas batalhas em nome de Jesus. Então, eu quero agradecer a Deus e fazer uma oração aqui, para que Deus nos faça cada vez mais reconciliadores das pessoas que estão perdidas com Ele, como representantes aqui na terra, como corpo de Cristo. Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade, que o Senhor venha completar essa palavra em cada coração. O Senhor sabe como estão os corações dessas famílias que estão ouvindo, desse jovem, desse adolescente, desse pai, dessa mãe, desse avô, desse neto. O Senhor sabe o que as famílias estão passando, os medos, as fragilidades, as limitações que temos, mas é a tua igreja, é o corpo de Cristo que está aqui ouvindo essa palavra. E que o Senhor venha transformar corações, que o Senhor venha dar poder, amor, equilíbrio, Senhor Deus, através realmente desse Espírito que está aqui, que o Senhor nos deu, que nos dá equilíbrio, nos dá amor e nos dá poder, que nos conecta a Deus, que nos faz amar, porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor deu a vida, o Senhor se sacrificou, o Senhor é o exemplo de servir, o Senhor veio o Senhor veio para servir e dar a sua vida, e o Senhor pediu para a gente ver o exemplo e seguir. Senhor, eis-nos aqui para usar a sua autoridade
e ir e fazer discípulos. Nos capacita cada dia a sermos pontos para conectar pessoas a Jesus, para que o nosso coração esteja cada vez mais conectado junto ali à videira e permaneça ali diante da sua palavra, diante da tua palavra também permanecendo aqui. E assim a gente dá muito fruto. Fruto para a tua glória, para testemunho, reconhecendo que o poder vem do Senhor, que a força vem do Senhor e que nós representamos o Senhor, principalmente nesse tempo tão oportuno. Nos ensina a ser assim na nossa casa, para com os nossos irmãos, para com a sociedade, para com as pessoas que só colocam em nosso caminho. Vai de encontro à maior necessidade de cada vida da Igreja Batista do Jardim Itápolis, cada família representada, na vida do pastor, da sua família, de toda a coordenadoria, as gestões ali, os ministérios, que o Senhor abençoe cada vida. E também uma bênção muito especial àqueles que estão passando pelo luto, aqueles que estão passando por enfermidades, por diagnósticos, por processo de tratamento, que o Senhor visite, restaure, Senhor, renove esses corações e essas mentes e esse espírito para que eles sejam curados, para que eles recebam seus milagres, para que eles cresçam e amadureçam espiritualmente e emocionalmente também. Cuida da vida material, das finanças da tua igreja, de cada família, que possamos ser protegidos, continuar sendo protegidos por ti. Muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e que ainda fará na sua igreja e através da sua igreja, do corpo de Cristo aqui, representando o Senhor. É o que eu te peço, agradecida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Um prazer enorme poder compartilhar aqui com vocês. Estamos aí, tá? Continuando orando uns pelos outros e continuando esse ministério de reconciliadores, representantes, embaixadores de Cristo onde nós estamos. Deus nos abençoe.